Olá! Você sabia que Deus é tão grandioso e poderoso que Ele conhece absolutamente tudo o que acontece? Isso mesmo, seus olhos estão em todos os lugares e nada escapa ao seu conhecimento. O rei Davi entendia isso muito bem e por isso escreveu no Salmo 33: Dos céus o Senhor olha e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos conhece tudo o que fazem. Que incrível! Deus é capaz de ouvir as orações e os desejos de cada pessoa na terra. Mas isso não significa que Ele responde a todas elas. Existem casos em que o Senhor simplesmente ignora os pedidos das pessoas. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Como de costume, deixe seu valoroso like missionário, se inscreva no canal, ative o sininho nos dando força na missão de levar conhecimento bíblico a cada lar que precisa do Senhor Jesus. E agora vamos juntos mergulhar nas sagradas páginas da Palavra de Deus. Neste vídeo, vou mostrar 7 tipos de pessoas cujas orações não são respondidas por Deus. São 7 situações relatadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que Ele ignore certos pedidos. O primeiro tipo de pessoa a quem Deus não responde é a pessoa incrédula. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 11. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor nem lhes deu atenção. Neste versículo, vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido levá-los à terra prometida e que os ajudaria a conquistá-la. Quando chegaram perto de Canaã, 12 homens, um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles. No entanto, 10 deles se assustaram porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Esses espiões trouxeram más notícias ao povo, que então deixou de acreditar na promessa do Senhor e começou a murmurar. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, exceto Josué e Calebe, que permaneceram fiéis, entraria na terra prometida. O povo se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais, e o Senhor fechou os ouvidos até para as orações deles. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a reclamar diante das dificuldades, o Senhor fecha os ouvidos para suas orações. Portanto, meu irmão, se você tem permitido que os problemas se tornem maiores que sua fé e vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo, pois você corre o risco de ter suas orações ignoradas por Deus. O povo de Israel não foi perdoado por sua falta de fé, e eles pagaram um preço muito alto, mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados podem ser perdoados. Basta que nos arrependamos dos nossos erros. O segundo tipo de pessoa cujas orações Deus não ouve é aquela que não se arrepende dos seus pecados. Em Isaías 59 está escrito: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, nem o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras de maldade. Assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus nos dias do profeta Isaías. Isso aconteceu porque eles preferiram viver em pecado, afastando-se da presença do Senhor. Eles adoravam outros deuses e seguiam seus próprios desejos, o que fez Deus virar as costas para eles. O pecado é a grande barreira que separa o homem de Deus. Quando mantemos o pecado em nossas vidas e não lutamos contra ele, Deus deixa de ouvir nossas orações, porque escolhemos satisfazer os desejos da carne em vez de buscar a santidade. Isso não significa que precisamos ser perfeitos.
Mas é essencial que reconheçamos nossos pecados, abandonemos os caminhos errados e permitamos que o Espírito Santo nos transforme. O terceiro tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que ignora o que ele diz. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 1. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e zombaram das minhas advertências. Eles comerão do fruto do seu proceder e se fartarão de suas próprias intrigas. Nesta passagem, o rei Salomão declara que Deus não responderá às orações de todos aqueles que ignoram seus conselhos, desprezam sua sabedoria e não têm mais o temor de Deus em seus corações. Portanto, se você quer que suas orações sejam atendidas, a primeira coisa a fazer é voltar seus ouvidos e seu coração para aquilo que o Senhor lhe diz. E como você pode ouvi-lo? Lendo a Bíblia, meditando nela, participando de cultos, ouvindo louvores e assistindo a pregações e mensagens como esta. Além disso, é extremamente importante que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. O rei Salomão conclui este provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem e obedecerem ao Senhor viverão tranquilos, sem temer mal algum. O quarto tipo de pessoa, cujas orações Deus não atende, é aquela que não ajuda o próximo. O rei Salomão nos dá outro ensinamento muito importante sobre a oração. Veja o que ele escreveu em Provérbios, capítulo 21. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e nunca encontra tempo para ajudar alguém em necessidade, pode ter certeza de que suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar de cultos, cantar louvores e fazer todas essas coisas, mas se não for capaz de ajudar aqueles que estão em necessidade, seja material, emocional ou espiritual, Deus também não atenderá suas orações. E além de ter suas orações ignoradas, Jesus nos garante que aqueles que não ajudam o próximo de forma alguma serão condenados a passar a eternidade longe da presença de Deus. Veja o que ele disse: Eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Precisei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O quinto tipo de pessoa cujas orações Deus não atende é aquela que não honra o seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nesta passagem, Pedro destaca a importância de o casal viver em harmonia no lar. E embora ele esteja falando aos maridos, a mensagem se aplica a ambos. Se o casal viver em paz, Deus ouvirá suas orações e as responderá conforme sua vontade. Mas, se o marido ou a esposa desrespeitar ou humilhar o outro, suas orações serão interrompidas, pois, para Deus, o casamento é algo sagrado que deve ser honrado e respeitado. Portanto, se você é casado, saiba que é crucial viver em paz com seu cônjuge. Isso não apenas melhora o relacionamento, mas é fundamental para a sua vida espiritual. É claro que desentendimentos e brigas ocorrem entre casais, pois somos humanos e cometemos erros. O importante é que o marido e a esposa saibam resolver essas diferenças o mais rápido possível para que Deus sempre ouça suas orações.
O sexto tipo de pessoa, cujas orações Deus não atende, é a pessoa hipócrita. Vamos ver outro texto do profeta Isaías que nos ensina muito sobre as orações que Deus não responde. Isaías capítulo 1 diz o seguinte: De que me servem seus muitos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas celebrações solenes. Eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei meus olhos de vocês. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. Suas mãos estão cheias de sangue. Como vimos no início deste vídeo, os israelitas levavam uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia. E para tentar receber o perdão de Deus, eles sacrificavam animais, faziam ofertas queimadas, queimavam incenso e organizavam grandes festas. No entanto, eles não abandonavam sua vida de pecado. Diante da hipocrisia dessas pessoas, o Senhor rejeitou suas ofertas e afirmou que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem feitas repetidamente. Assim como naquela época, Deus continua ignorando os hipócritas hoje. Ele não responde àqueles que se dizem cristãos, mas que, na verdade, são apenas religiosos de fachada, que vivem de aparências. Essas pessoas oram em voz alta e fazem gestos piedosos apenas para impressionar os outros. Elas pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso em suas próprias vidas. Se você deseja que Deus responda às suas orações, não seja um hipócrita. Não finja ser alguém que você não é. Acredite no que estou dizendo. Jesus prefere que você seja autêntico, mesmo com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso e santo quando não é. Todos nós passamos por momentos de fraqueza e inconsistência na fé, e isso não é errado. O problema é quando alguém usa máscaras, e isso sim desagrada ao Senhor. O sétimo tipo de pessoa cujas orações Deus não atende é o egoísta. O apóstolo Tiago disse: Vocês cobiçam coisas, mas não as obtêm. Matam e invejam, mas não conseguem o que desejam. Vivem em lutas e conflitos. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem com motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Muitas vezes, nossas orações não são atendidas por Deus, e ficamos frustrados sem entender o porquê. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o Senhor permanece em silêncio porque estamos sendo egoístas, pedindo coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que fogem da vontade dele para nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou nos dê algo que desejamos muito, estamos enxergando o Senhor de forma superficial, como se Ele existisse apenas para satisfazer nossos desejos. Isso prejudica nossa comunhão com o Pai. Por isso, quando você for orar, siga o exemplo de Jesus no Getsêmani, pouco antes de ser preso e crucificado. Abra seu coração ao Senhor, fale dos seus desejos, mas coloque a decisão final nas mãos dele. Afinal, ninguém conhece melhor o que é bom para a sua vida do que Deus. E mesmo que vá contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo o que acontece. Esses são os 7 tipos de pessoas cujas orações Deus não atende. Se você quer que suas orações sejam respondidas, remova de sua vida todos esses obstáculos que atrapalham sua comunhão com o Senhor. Se você fizer isso, tenho certeza de que sua vida espiritual será transformada e o Senhor responderá às suas orações no tempo certo e de acordo com a vontade dele. Amém? Obrigado por nos assistir. Se ainda não o fez,